Irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos, conectados através do nosso canal no YouTube para falar sobre a liturgia dominical, para falar sobre o amor de Deus, para falar sobre a palavra que Deus nos direciona, que Deus nos envia para rezarmos a palavra, para participarmos da Eucaristia. E hoje a liturgia nos convida a ver o Cordeiro de Deus, nos aponta essa salvação que vem de Deus, nos aponta a graça. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano de vida para toda a humanidade. E ao longo da história da salvação, ele escolhe e ele envia pessoas para a realização desse plano, desse projeto de amor e de vida. Após o batismo, em que o céu confirmou a missão de Jesus, João Batista aponta quem é o Cordeiro de Deus que já está presente no meio do povo, que já está no meio da humanidade. E hoje a liturgia da palavra nos traz essa luz para as nações, luz para a nossa reflexão. Na primeira leitura, no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3, 5 a 6, Isaías aponta a vocação de Israel. O misterioso servo de Deus é escolhido por Deus desde o seio materno com a missão de dar testemunho, um testemunho da salvação de Deus para todas as nações, para todos os povos. Diz assim a profecia: vou fazer de ti luz para todas as nações. Vou fazer de ti luz para todas as nações, para que a minha salvação chegue até os confins de toda a terra. Esse servo é identificado como Israel. E desde esse momento, desde então, o povo, ele ansiava, ele aguardava a realização dessa promessa com grande esperança. Então a vocação é sempre um mistério. Sua origem é sempre Deus. Deus que escolhe, Deus que chama, Deus que envia. E o vocacionado é sempre uma testemunha, é sempre um sinal vivo de Deus. É um sinal vivo dos valores de Deus, dos projetos de Deus, da justiça de Deus diante dos homens e das mulheres. A vocação, ela é alimentada por Deus e muitas vezes Deus se serve mesmo de nossas fragilidades, de nossa pequenez para atuar no mundo, para que seu projeto se realize no mundo. Na segunda leitura, São Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, Paulo lembra sua vocação a apóstolo e a vocação à santidade. Ele fala que todos somos chamados a viver uma vida de santidade comprometida com os valores do reino, engajados nessa missão e anunciadores dessa verdade, dessa luz, dessa justiça que vem de Deus. O Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo de 29 a 34, João Batista aponta Jesus aos discípulos como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho, ele retorna ao episódio do batismo de Jesus, no qual aparecem duas afirmações sobre quem é Jesus. Duas afirmações. A primeira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é uma expressão que lembra, na verdade, duas imagens.
A imagem do servo sofredor, que é aquele misterioso personagem do qual nos fala Isaías, que irá ao matadouro como um cordeiro silencioso. Ele assume os pecados do seu servo e realiza a expiação, ou seja, paga no lugar dos outros, ele assume os pecados do outro. E o cordeiro pascal, aquele cordeiro imolado lá no Egito, o sangue com que ungiram as portas de suas casas, foi o sinal da libertação, foi o sinal da proteção divina e, com certeza, o sinal da salvação que vem de Deus. Pecado, para João, é a atitude de rejeição a Jesus. Hoje se fala muito de libertação da guerra, da opressão, da fome, do analfabetismo, da doença, da poluição, do desemprego, de tantas coisas, mas não se fala da libertação do pecado, porque é o pecado que é a fonte de todos esses demais pecados e demais situações ruins que degradam a natureza humana e a natureza, essa nossa biosfera. O mundo, segundo o evangelista São João, designa a humanidade, mas essa humanidade que resiste à salvação. Por isso que o mundo parece, na linguagem de João, tão ruim. Esse estar no mundo, esse ser do mundo, são esse mundo, essas pessoas que resistem a essa proposta de vida, a essa proposta de luz, a essa salvação que Deus oferece. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito Santo e que batiza no Espírito Santo. Eu vi e dei o testemunho, afirma João. O caminho espiritual por João Batista, que ele percorre para chegar à descoberta de Jesus como o Cordeiro de Deus, é o mesmo que todos nós, como cristãos, deveríamos, ao longo de nossa vida, percorrer. Ele começa dizendo, por 2 vezes, que não conhecia Jesus. Esse é o ponto de partida do caminho espiritual de todos nós. No começo, não conhecemos o Mestre, não sabemos quem é Jesus. Em seguida, algum amigo nos fala dele. Reconhecemos que é uma pessoa extraordinária. Mais adiante, Deus ilumina o Batista com alguns sinais especiais. Ele abre os olhos por completo e ele reconhece em Jesus o Filho de Deus. Por isso ele afirma, eu vi e dei o testemunho de que este é o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando descobrimos Jesus como luz, como Salvador do mundo, nós sentimos a necessidade de comunicar às outras pessoas essa nossa alegria. O Batista, ele fala daquilo que ele viu. Os cristãos também deveriam falar somente daquilo que eles viram e experimentaram, porque Deus continua precisando de outros batistas no meio de nós. Há muito tempo, os homens e as mulheres estão à procura de Cristo. E se ainda não o encontraram, talvez seja porque está faltando para essas pessoas um João Batista que lhe aponte, que lhe indique quem é o Cordeiro, quem é aquele que tira o pecado do mundo. E o Batista do tempo de hoje deve ser quem? Deve ser eu mesmo. Devemos ser todos nós que experimentamos o encontro com o Senhor e que apontamos quem é o Cordeiro de Deus. Todos nós devemos ser testemunhas do Evangelho, preparar o encontro dos homens e das mulheres com Cristo Jesus. Em todos nós se esconde um precursor, um João Batista. É preciso que a gente acorde esse João Batista que está
em nós. Todos nós devemos indicar ao irmão o Cristo que se aproxima, indicar o Cristo e depois desaparecer discretamente, como fez João Batista, para que o outro percorra esse caminho com Jesus, verdade e vida. Indicar o Cristo, apontar a salvação. Como João Batista, não sou eu o protagonista dessa história. Ele virá depois de mim. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sou apenas o dedo dele, sou apenas o instrumento dele. Depois é preciso que eu desapareça, para que ele possa aparecer, para que ele cresça. Preparar o encontro do homem e da mulher com Cristo e depois morrer. Então, a nossa passagem nesse mundo não terá sido em vão. Esta é a missão de todos nós cristãos, preparar o caminho do Senhor e o encontro do homem com Deus. Levantar o dedo e depois proclamar bem alto: eis aquele que o teu coração está procurando, eis aquele que veio te amar, eis aquele que veio te salvar. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos viver o nosso batismo, que nós possamos assumir o nosso batismo, que nós possamos ser novos Joãos Batista no meio da humanidade, no meio de nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio de nossa sociedade, que nós possamos apontar o Cordeiro de Deus, que nós possamos ajudar as outras pessoas a vivenciar essa graça que é ser cristão, essa graça que é ser batizado, essa graça de experimentar a luz e a vida, e ser luz e vida para outras pessoas. Renove seu batismo, reassuma a sua missão e juntos vamos proclamar quem é o Cordeiro de Deus, quem é aquele do qual não somos dignos sequer de desatar as sandálias, mas aquele que batiza com fogo, com o Espírito Santo, que nos impulsiona nessa missão de também sermos arautos, também sermos anunciadores do reino da verdade de vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus, pela intercessão de São João Batista, de Nossa Senhora, possa nos ajudar a viver sempre mais o nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe você e sua família.